Então, como que pode alguém que é da física, da ciência dura, das ciências naturais, que está buscando ali a partícula menor, o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que que estamos fazendo aqui, o que são buracos negros, enfim, a gente vai ter uma série de discussões que vão colocar em comparativo, né, o inconsciente e essa partícula mínima, aquilo que não se pode ver. Uma Tristeza Infinita, de Antônio Cherchesky, para o vestibular da CAF. A intenção desse vídeo é te dar chaves de leitura para que você possa efetivamente entrar na obra, compreender cada aspecto que está sendo proposto aqui, de um livro que tem algumas particularidades. Ele é novo nesse vestibular agora de inverno de 2026, muito provavelmente vai ficar na lista por mais alguns anos, e ele tem a particularidade de ser um texto que vai tratar de doenças mentais, vai falar sobre essa tristeza infinita que é a melancolia e que hoje nós chamamos de depressão, mas também nós vamos ter outros relatos, outros casos aqui, que vão nos apresentar situações de doenças mentais e como esses tratamentos então nasceram, surgiram, apareceram no mundo. Antes de a gente começar esse vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber. Estou prometendo e eu acho que eu vou conseguir cumprir, entregar vídeo toda semana para vocês, mas para isso a gente precisa fazer aquele carinho que o algoritmo tanto gosta. Então indique esse vídeo para quem vai fazer o vestibular da CAF, e se você não vai fazer o vestibular, mas se interessa por doenças mentais, por tratamentos relativos aqui aos distúrbios mentais, é uma obra bem interessante, acho que vale muito a pena. Tristeza Infinita é um livro de 2021, é um livro muito recente, a gente trata como um contemporâneo, foi escrito por Antônio Cherchesky, um autor contemporâneo também, nascido em Porto Alegre, em 1984, premiado, ganhou prêmios. O Antônio Cherchesky é um autor que aparece muito nas mídias, a gente encontra muitas entrevistas dele, ele discute muito as suas obras e fala muito sobre as suas obras, então assim, você vai encontrar tranquilamente, ele falando sobre esse livro, mas é o autor falando do seu livro, né, não é necessariamente uma análise crítica. E a gente precisa considerar que quando a gente vai fazer o vestibular, a gente precisa, ir além do enredo, a gente precisa adentrar um pouco mais nessa obra e discutir as questões que estão postas, evidentemente, afinal de contas é um livro sobre saúde e considere que a CAF sempre coloca temas relacionados à saúde, visto que a gente tinha até o ano passado o livro do Drauzio Varella, mas é importante também a gente considerar o subtexto, o contexto histórico, como é que é a construção desta narrativa. Primeiro aspecto e muito importante, a gente tem um narrador em terceira pessoa, mas o texto é todo dialógico, e isso é bem interessante, porque é nesse diálogo do personagem principal com a sua esposa, do personagem com os outros médicos, com os seus pacientes, que a história vai estar fundamentada. Por que eu digo isso? Porque nós estamos em 1952, então o personagem principal, que é o Nicolas, ou Nicolas, porque ele é francês, o Nicolas então ele nesse pós-guerra, ele vai sair da França, de uma cidade chamada Vichy, na França, e ele vai então para a Suíça. Ele vai trabalhar numa clínica, numa cidade que não é nem bem uma cidade, é uma vila, um lugar bem escondido, que menos de 1000 pessoas moram naquele lugar, e ele então vai trabalhar ali nessa clínica que passou-se a dizer então que era uma clínica psiquiátrica, a gente não trata como se fosse um hospício, até eles mesmos não gostam de usar a expressão hospício. Mas ele vai então, ele e a esposa, vão morar nessa cidade, no pós-guerra. A Suíça a gente precisa considerar que foi um país que se manteve neutro, que não tomou partido ali naquele momento, e eles então vão, a partir desses elementos centrais, confere comigo aqui, pós-segunda guerra, Europa está em ruínas, a gente vai ter aqui um trauma coletivo, quem são os culpados, quem efetivamente teve culpa do que aconteceu naquele momento histórico,
Será que ter ficado em cima do muro não é também uma culpa? Então é nesse contexto que o nosso personagem central, o Nicolas, eu vou chamar de Nicolas, tá? O Nicolas, então, vai para essa clínica trabalhar como psiquiatra. Aqui a gente vai ter esse primeiro contato com esse personagem, ele e a esposa Ana. Ana, ela é uma jornalista e ela está bem entediada de morar nessa cidade. Ela é uma mulher que ela gosta de cidade, que ela gosta de movimento, de teatro, de cinema, tanto que ela, algumas vezes na semana, ela pega o trem, vai para Genebra só para ir ao cinema, porque ela quer ver gente, ela quer ver movimento. E ele não. Ele gosta de caminhar, ele faz longas caminhadas. A primeira cena do livro, inclusive, é essa caminhada. Ele toma um susto ali, ele acredita que pode ser um urso, ele ouve um barulho na floresta, no bosque ali que tem uma trilha para caminho de casa, e ele ouve esse barulho, então ele fica preocupado, o que que poderia ser. Na verdade, não é nada, é um cervo que passa por ali, ele tem esse momento de aflição, mas a gente vai tomando contato com esse personagem que tem características muito especiais, como, por exemplo, o gosto pela caminhada, certo? O enredo, gente, é muito simples, tá? Nós não vamos ter aqui grandes plots, nós não vamos ter aqui clímax, nós não vamos ter aqui grandes acontecimentos. É a história desse casal, então, que vai para esse vilarejo no interior do interior da Suíça, nesse momento histórico que está muito confuso, muito conturbado, e a partir disso, então, a gente vai perceber que o Nicolas começa a ter os sintomas dos pacientes que ele está tratando. Então, ele tem 3 pacientes em especial, cada um desses pacientes vai ter uma narrativa, um diálogo com ele, e é a partir desse diálogo que a gente vai entrando tanto na cabeça dos pacientes, quanto a gente vai revivendo as memórias do Nicolas, porque é a partir do start dessa conversa que ele tem com seus pacientes que os seus traumas vão vindo à tona. E aí a gente consegue perceber que ele também é um melancólico, que ele também sofre de depressão, né. Hoje o nome que a gente dá para essa doença é depressão, mas aqui o tempo inteiro nós vamos tratar como melancolia. E essa tristeza infinita, esse mal-estar, esse desconforto, causa uma certa letargia. Então, inclusive, conversando com os meus alunos que já estão lendo o livro, a gente reconhece, a gente percebe que há esse clima letárgico, esse clima paradão. Então, o livro inteiro, mesmo nas conversas mais acaloradas que os personagens têm, mesmo nesses momentos, a gente vai reconhecer que há esse pico de euforia durante a conversa, mas depois, de novo, a gente entra nesse estágio letárgico, certo? Vamos conhecer então os pacientes do Dr. Nicholas. O primeiro deles é um homem muito grande, que é o Lee. Primeiro ele é apresentado para nós apenas pela letra L. A esposa do Nicholas pede então para que ele conte algo sobre algum paciente, afinal de contas ela não tem amigos, ela não tem com quem conversar, então a única forma dela ter alguma história seria a partir do que ele conta, do que ele fala para ela, afinal os 2 são sozinhos. Então ele conta para ela do L, que é um paciente que é muito grande, é um homem muito grande, ele sofre de mutismo, então ele não fala, é muito raro a gente ouvi-lo, e, ao mesmo tempo, quando ele fala, o que ele fala é muito impactante. Então a gente vai ver ali que em algum momento ele vai contar pra gente que ele era um soldado que estava lutando, com os aliados, ele é estadunidense, e então ele diz o nome dele, é Lee o nome dele, só que na verdade o nome dele é Ludwig. Quando ele vai entrar para o exército e vai efetivamente, né, ir para a guerra, ele não pode chegar lá dizendo que o nome dele é Ludwig, porque Ludwig é alemão. Então ele muda o nome, ele vai assumir essa identidade, ele que é um nome bem estadunidense, bem americano, ele assume o Lee, só que depois que passa a guerra, o que que sobra? Quais são os traumas que ficam? E o trauma dele está relacionado às crianças, então o sonho que ele tem, que é um sonho recorrente, é um sonho com crianças japonesas, e essas crianças vêm ali fazer um barulho, vêm ali ficar à volta da sua cama. O que o Lee deseja é dar fim a esse sofrimento,
Só que para dar fim a esse sofrimento, ele de alguma maneira vai ter que também desaparecer, porque afinal de contas o sofrimento não cessa. Ele vai pedir, inclusive, ao médico que faça todo o tratamento que for possível. Então, quando o médico diz a ele, quando o Nicholas diz a ele que o eletrochoque seria uma forma de esquecer o passado, ele topa na hora, ele não tem dúvidas. A clínica é conhecida por não utilizar métodos tão agressivos. Então, por exemplo, o eletrochoque era o máximo da agressão, porque era o tratamento que existia na época. Então a intenção dele era a seguinte: se eu vou tomar o eletrochoque, eu vou esquecer desse passado e o trauma vai desaparecer e eu vou seguir minha vida normalmente. Só que o que acaba acontecendo é que ele esquece o que ele havia comido no dia anterior, ele esquece da família dele, mas o trauma não, a lembrança de ter matado crianças, isso não desaparece. Então o desejo do Lee é desaparecer por completo. Por conta disso, ele é sempre vigiado, porque sempre há essa sensação de que em algum momento ele vai pegar uma caneta ou ele vai se jogar em algum lugar, então sempre há esse cuidado para que o Lee não fique sozinho. O segundo personagem, muito interessante inclusive, que é uma das pacientes do nosso personagem central, que é o Nicholas, é a Mary. A Mary, ela rói as unhas, então o primeiro contato que a gente tem com ela é justamente as mãos quase que em carne viva, sangrando, ela tem gases nas mãos, porque ela vai comendo até chegar na carne, então assim, é uma forma de automutilação, e ela faz isso constantemente. Ela já simplesmente se entregou para a vida, então não escova mais os dentes, então não é só a questão das unhas, a cena mais forte são as unhas, mas tem a questão da higiene pessoal também, então ela não penteia o cabelo, tem uma cena em que as enfermeiras vão arrumar o cabelo dela, mas aquilo é absolutamente falso, aquilo não combina com o que está acontecendo ali, porque ela está destruída pelo trauma que ela vive. E ela trabalhou no projeto Manhattan, tudo leva a crer que ela tenha trabalhado no projeto Manhattan, que é o projeto que desenvolve a bomba atômica. Então ela era responsável técnica por um comando de luzes e conforme as luzes iam apagando ou acendendo, ela ia, enfim, virando algumas chavinhas. Era um trabalho mecânico, ela não sabia necessariamente o que estava acontecendo ali, mas depois, com o desenrolar da Segunda Guerra, ela fica então entendendo que ela ajudou na construção dessa bomba. E aí é que vem a culpa, né, porque ao ver que ela participou ativamente da construção de algo que dizimou tanto uma cidade quanto outra, e aí tem a questão também, né, primeiro destruímos uma cidade, precisava ter destruído a outra, ela tem essa culpa, ela sente esse remorso. Só que nas conversas, nos diálogos, a gente vai reconhecendo, nós e o Nicholas, o médico, reconhece que, na verdade, o trauma dela não está diretamente relacionado com a criação da bomba atômica, mas está relacionado com o fato de a sua mãe ter tido câncer. E ela não ficou para cuidar da mãe, ela não quis ver a mãe doente. Então, pelas conversas, pelos diálogos, o livro está todo baseado em experiência freudiana, na psicanálise. Os estudos de Freud estavam em evidência naquele momento, era o que tinha de mais atual. Alguns acreditavam que inclusive isso era bruxaria, né, que como é que você vai resolver o problema, os traumas, a esquizofrenia de alguém a partir da linguagem. Mas é isso que o livro está propondo, é isso que Freud propunha e que depois Jung vai continuar e vai desenvolver a partir dos sonhos. Então é pela linguagem que a gente resolve os nossos traumas, a gente resolve aquilo que está lá no inconsciente. O terceiro personagem, o terceiro paciente do Dr. Nicholas é Emil. E Emil é uma figura que aqui para mim é onde a gente vai ter os melhores diálogos, não vai nem acontecer com os médicos, a gente tem diálogos filosóficos bem interessantes com os outros médicos, mas com o Emil há o jogo, porque o Emil, ele é alemão, ele trabalhava numa contabilidade, numa seguradora, melhor, ele era contador em uma seguradora, uma das grandes seguradoras da cidade de Zurique. Ele está vendo uma imagem, ele vê, então ele é o esquizofrênico no ápice. Ele vê Satã. E Satã tem as características do iluminado,
aquele que traz a verdade, aquele que vai dizer efetivamente o que é certo, o que é errado, a salvação está nele. E ele vê o Satã em tudo que é lugar, então assim, ele está na cidade, ele está vendo o Satã ali, de manhã, de tarde, de noite. A família está muito preocupada, evidentemente, não é normal uma pessoa ficar vendo Satã o tempo inteiro. Então mandam ele para a clínica, ele vai para essa clínica, mas o emprego dele está garantido, o chefe disse a ele que sim, ele vai voltar a trabalhar. No entanto, ele precisa parar de ver essa imagem. Só que ele é um autodidata, então ele vai ter conversas, diálogos muito filosóficos com o Nicolas. São os diálogos mais instigantes, inclusive. Eles vão falar de religião, eles vão falar sobre como a religião domina, prende, manipula as pessoas. E aí o diálogo, né, tá, tudo bem, mas se a religião, seja ela os judeus, sejam os católicos, os cristãos, mas será que uma religião baseada em Satã também não seria uma religião manipuladora? Tá? Então fiquem atentos a esses diálogos com o Emil, ele é um personagem que aparece da metade para frente do livro, mas são conversas extremamente inteligentes, filosóficas. Ao meu ver, são os melhores diálogos que são apresentados aqui. Ele vai ser o cobaia de um experimento, porque a gente precisa considerar que naquele tempo o que estava acontecendo era o seguinte: os medicamentos estavam sendo testados. Então, desde a terapia do eletrochoque, passando pela lobotomia, que já não se fazia mais lobotomia, ou se fazia muito pouco, mas ainda era um tratamento que tinha um certo caráter científico na época, mas o eletrochoque era o que tinha de melhor. E o que estava sendo desenvolvido era um medicamento chamado clorpromazina. E esse remédio parecia ser milagroso. Havia relatos, inclusive, de alas inteiras de esquizofrênicos em hospitais que estavam sendo fechadas, porque as pessoas estavam recebendo essa medicação e estavam ficando curadas. O que o Nicolas vai dialogar com os seus pares e com a Ana é sobre os limites da ciência. Mas então, espera aí, a gente não vai mais vivenciar os nossos problemas? Há uma questão do luto, né, eles vão falar muito sobre o luto. A gente não vive mais o luto, a gente não tem mais direito a ser triste, porque na verdade a realidade, ela é filtrada pela tristeza, ela é filtrada por aquilo que nos acontece de ruim. Nós não vivemos felicidade o tempo inteiro. E nesse momento histórico aqui, isso fica ainda muito mais evidente, porque não é uma culpa individual, é uma culpa coletiva. Os países tomaram partido, os governantes deixaram os seus povos à mercê do fascismo, do nazismo. Como pode isso? E mesmo aqueles que não tinham uma responsabilidade de gerenciar esse momento, mas eles o faziam nas suas casas. Então era um vizinho que denunciava um outro vizinho porque viu alguém fazendo ali uma saudação, ou um ritual que fosse considerado da cultura judaica. Então eram as pessoas se denunciando e, de repente, quando isso tudo vem à tona, quando isso tudo é colocado como algo absurdo, na banalidade do mal, da Hannah Arendt, por exemplo, né, que é desenvolvido a partir desse momento, como é que fica a culpa coletiva? Como é que fica a cabeça de quem está vendo o outro passar por essa situação, certo? Seguindo, então, vamos falar um pouquinho mais sobre Nicolas e Ana. Confesso que eu senti falta de ter mais sobre a Ana, eu queria conhecer mais essa personagem. Mas é uma personagem que até está descrita aqui, e a gente consegue então visualizar quem é, mas principalmente quem é o Nico. O Nicolas, ele é judeu, tanto que a mãe, depois que o pai dele morre, o pai dele acaba se suicidando, depois que o pai morre, a mãe vai fazer a troca do nome, então ele vai se chamar Nicolas Legrand, bem francês, não vai ter nenhum nome ali que remeta ao nome judaico, porque justamente eles querem se distanciar. O pai do Nicolas, então, participou da Primeira Guerra e depois disso, com medalha, condecorado e tudo mais, ele acaba desenvolvendo um alcoolismo. O Nicolas, então, ele não percebe que o pai é um melancólico, que o pai é um depressivo. Ele só reconhece que o pai precisa de álcool mais do que os outros. E ele acaba tendo um distanciamento disso, ele não se envolve muito com a figura do pai, justamente por quê? Porque ele não quer sofrer. O Nicolas o tempo inteiro ele está evitando o sofrimento.
Mas, ao contar as suas histórias, a gente vai reconhecendo que está tudo interligado, que nós não estamos imunes. Então o Nicolas, ele escolhe, justamente por conta do pai, da mãe, ele escolhe, decide, né, que ele vai ser médico por conta, em homenagem ao médico que havia salvado o pai dele na guerra. Assume, inclusive, a mãe vai botar o nome dele, né, de Nicolas, em homenagem a esse médico. Quando ele está ali nos estudos, então, para se tornar médico, ele decide que ele não quer trabalhar com doenças em que ele veja a degradação do corpo. Isso para ele não interessa. O que interessa, então, para ele são as doenças da mente, porque aí ele não tem o contato visual com aquilo que é degradante. E assim ele vai fazer então, ele vai estudar psiquiatria, ele vai ter um episódio de ansiedade ou de mania no curso, ele vai ter inclusive um desentendimento com um dos professores, mas ali a gente já começa a perceber que o Nicolas não está imune à melancolia, a essa tristeza infinita da qual o pai dele já sofria. O pai dele, então, vai cometer suicídio, ele, em princípio, não entende, então o primeiro momento é uma negação, é ficar buscando por que o pai faz aquilo, mas depois, ao longo da narrativa, ele vai, compreendendo, a partir do momento em que ele vai elaborando esse trauma, que ele vai conversando com os outros pacientes, com os traumatizados, ele vai reconhecendo nele essa melancolia, essa tristeza infinita, e era isso que estava lá na vida do pai dele, que fazia parte do pai dele. A relação dele com a Ana também tem umas questões aqui que são problemáticas, que são até de alguma forma traumáticas. A Ana é uma jornalista, é alguém que se dedica à escrita, e eles se conhecem, enfim, tem ali um relacionamento, ela logo engravida, ele fica apavorado. Ele é só um estudante, então, de medicina, então ele não teria como sustentar a mulher e filho e tudo mais, só que na verdade ela talvez não tivesse grávida, não fica muito claro pra gente se ela sofreu um aborto ou se ela realmente estava equivocada. O que acaba, passando em toda a narrativa é que os 2 decidem que não terão filhos, ou que não desejam ter filhos, isso não fica muito claro. O que é certo é que eles são um casal sozinho, não têm família, né, eles não têm um contato familiar. E quando eles chegam nesse vilarejo, a Ana encontra esse emprego em Genebra. Só que esse emprego em Genebra é para trabalhar com física, com os físicos. Ela vai trabalhar como jornalista científica e lá, então, ela vai ter acesso e contato com os principais nomes da época. O Albert Einstein estava vivo naquela época. Então, a gente vai ver ao longo do texto, a gente vai ver muito do momento histórico. Então, a gente vai ver as discussões de Einstein, a gente vai ver as discussões do Jung com o Pauli. O Pauli era um físico da época e ele vai consultar com o Jung, que é o cara que interpreta os sonhos. Então, como que pode alguém que é da física, da ciência dura, das ciências naturais, que está buscando ali a partícula menor, o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o que são buracos negros, enfim, a gente vai ter uma série de discussões que vão colocar em comparativo, né, o inconsciente e essa partícula mínima, aquilo que não se pode ver. Em alguns momentos, há trechos bem interessantes em que os 2, né, tanto a Ana quanto o Nicolas vão discutir isso. Ele não tem religião, apesar de ele ser judeu, ele não é religioso. Então, toda vez que algum personagem pergunta para ele, que é um paciente, um médico, enfim, alguém pergunta para ele se ele tem religião, se ele acredita em Deus, ele se esquiva disso. Só que é interessante como a Ana vai trazendo ele para a realidade. E nessa realidade, mesmo ela sendo uma mulher da ciência, mesmo ela estudando a ciência dura, as ciências naturais, mesmo assim ela não está dissociada da divindade. Inclusive, nos últimos capítulos, nos últimos trechos, há um diálogo dele com um dos cientistas com quem a Ana trabalha, e esse cientista vai dizer isso a ele: olha, a resposta que você quer não é a ciência que vai te dar. É importante que você vá buscar algum tipo de divino, algum ser extraordinário que possa te dar esse conforto e possa te dar essa resposta. Ao longo de toda a narrativa, a gente vai estar exposto aqui a muitos personagens que são personagens históricos. Há um personagem bem especial aqui, que é um médico que tratou do Walser.
O Walser era um caminhante, era um escritor caminhante, era um escritor que tinha muito a dizer, e ele tem uma passagem belíssima, inclusive, que ele diz que, ao chegar no hospital psiquiátrico, né, o médico pergunta a ele: "Agora você vai ter tempo para escrever", e ele diz: "Não, eu não estou aqui para escrever, eu estou aqui para ser louco". E é isso que ele faz, ele é tão louco, tão maluco, tão incrível, tão extraordinário, que ele inventa um tipo de texto que tem uma caligrafia mínima, minúscula, minúscula. Se você achar interessante, pesquisa ali o Walser, e o Walser ele acaba passa muitos anos nesse sanatório, nesse hospital, e ele acaba falecendo, tendo um ataque cardíaco, e ele morre na neve, ele é fotografado inclusive, tem essa imagem, é bem chocante, mas é uma imagem que dialoga com essa poética da tristeza infinita, da melancolia, do que estamos fazendo aqui. Tem como a gente tomar um remédio e ser feliz para sempre? Como que a gente vai saber, não é mesmo? Para você que vai fazer o vestibular da CAF, não se esqueça de deixar o like, de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou da leitura, como é que você está encarando a leitura, de compartilhar com quem vai fazer também o vestibular da CAF. Para quem vai fazer o vestibular, é interessante a gente pensar nisso aqui, especialmente como um repertório para a construção dos textos, para a construção da redação. E para a prova, efetivamente, é interessante a gente pensar no caráter filosófico e dialógico do texto. O texto ele é todo marcado por esse diálogo. O Nicolas vai desenvolver a percepção do seu trauma, ele vai compreender o seu trauma exatamente a partir daquilo que ele estuda, que é a psicanálise. Talvez eu faltasse aqui uma orientação, alguém que pudesse ajudá-lo nesse caminho, mas ele consegue nos provar que é a partir da linguagem, ou que uma das formas de tratamento é a partir da elaboração dos traumas, da linguagem, de como a gente pode compreender melhor, transformar em linguagem, em texto, aquilo que nós estamos sentindo. Então faça a leitura pensando nesse aspecto, não só de guardar o nome de todas as personagens, claro, isso é importante, mas é importante também a gente reconhecer como esse texto é um diálogo, como essa linguagem ela é fundamental para que a gente possa elaborar os nossos traumas e quem sabe aí não depender tanto de medicamentos, e aí a gente possa enfrentar melhor as tristezas infinitas que a gente tem pela vida. Obrigada por ter ficado até aqui, não se esqueça, deixa o like, compartilha, segue a gente aqui no canal, nós temos uma playlist completa com todos os livros que são cobrados no vestibular da ACAF e ainda as aulas de redação com a professora que você pode fazer de forma individual. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!